Bom, a gente vai continuar, né, a parte de relatividade, né, desse curso de Física 4, né, na qual a gente utiliza como referência o livro do Hadar, né. A gente viu na aula passada os conceitos iniciais sobre relatividade, né, na qual a gente está estudando aqui a chamada relatividade restrita, né, na qual a gente considera que as leis de Newton são válidas, né, nos nossos modelos de relatividades aqui aplicados, né, e que essa relatividade ela é baseada em alguns postulados de Einstein, né, com relação ao limite da velocidade, com relação a que não existe um observador absoluto, né? E a gente viu também a parte relacionada com a dilatação temporal, né? Na qual a gente analisou a situação de que, numa situação hipotética, na qual você tinha uma pessoa que a gente chamou de Maria, que ela estava viajando num trem, né? E na estação de trem, né, havia um outro observador que a gente chamou de João. No caso, a Maria realiza um experimento, né, para poder detectar o intervalo de tempo, né, que um raio de luz sai da sua fonte e vai para o fotodetetor, né? E que também João observa esse mesmo experimento, né? Maria, como ela estava no trem em movimento, né? Ela era considerada o nosso observador inercial, ou seja, né? Ela estava no evento qual ela fazia parte do sistema de referência inercial, né? Ou seja, o trem para ela estava parado, né? Porque ela se localiza dentro do trem, né? E João observa esse meu experimento, ele é observador que ele observa, né? Esse trem, no caso, movimento, ele está fora da observação inicial. Então, no caso, o intervalo de tempo do experimento para ele é maior em comparação a Maria, né? Na qual a gente chegou na seguinte equação, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu botar assim, relatividade. Vou botar aqui dilatação do tempo, na qual o que foi que Maria observou, né? Vou colocar aqui. De que você tem, né, esse instante de tempo delta t vai ser igual ao instante de tempo delta t zero, que que no caso chamou de, no caso, de tempo próprio, né, que é o tempo observado por Maria, né, é dividido por um sobre, né, um raiz dentro da raiz um menos, né, um fator beta ao quadrado, né, na qual esse nosso fator beta ele vai ser quem? Ele vai ser a velocidade, né, de deslocamento, né, da minha referência, né, ou seja, o meu trem estava se deslocando a uma velocidade v dividida pela velocidade da luz, né, na qual essa verificação de dilatação temporal só é válida quando você tem velocidades próximas ou no caso compatíveis com a velocidade da luz, né? Se observar aqui, se essa velocidade aqui v ela for muito menor em comparação à velocidade da luz, né? Esse meu instante de tempo delta t observado por João vai ser igual ao tempo observado por Maria, né? Então aqui, né? Esse vou chamar de delta zero, que é o chamado de tempo próprio, que é aquele, né? Que ele é observado por Maria, já que ela está inserida no meu sistema inercial, né? Ou melhor, perdão, também ela está inserida no meu sistema inercial, né? Ou seja, ela se localiza dentro do trem em movimento, que para ela, né? O que você sabe da cinemática, ela se encontra em repouso em relação ao trem, por isso que a gente chama de referencial inercial. E esse delta de tempo t aqui é o intervalo de tempo, né, no caso observado por João, né? Que é o que você calcula. E como esse termo aqui, em geral, ele como esse termo aqui, ele é sempre em geral menor do que 1, né? Porque a velocidade aqui, ela é obrigatoriamente menor do que a velocidade da luz, pelo postulado de Einstein, né? Esse meu denominador é menor do que 1, consequentemente, esse meu ΔT, ele é sempre maior do que ΔT zero, o que a gente observa a dilatação temporal, né?
Ah, eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo, né? É, numérico, né? Para a gente ter uma noção do quão isso pode ser apreciável, né? De acordo com o problema e também de acordo com a proximidade que essa velocidade tem com relação à velocidade da luz, né? Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo aqui. Por exemplo, esse exemplo aqui, né? A gente tem que a espaçonave do leitor passa pela Terra com uma velocidade relativa de 0,9990 c, ou seja, muito próximo da velocidade da luz, né? Depois de viajar durante 10 anos, né, o tempo do leitor, ou seja, né, o leitor está dentro da espaçonave, que ela viaja, né, a uma velocidade de 0,999 da velocidade da luz, né? E essa espaçonave ela está se deslocando para uma estação espacial EE-13, faz meia volta e se dirige à Terra com a mesma velocidade. A viagem de volta também leva 10 anos, ou seja, 10 anos para ir, 10 anos para voltar. Quanto tempo leva a viagem de acordo com o observador terrestre, né? O interessante aqui desse problema é o seguinte, né? Que a gente tem dois referenciais inerciais, né? Porque de qualquer forma a Terra, né? Que um tá localizado na Terra e outro tá localizado na espaçonave, né? Então, bom, aqui tem algumas observações que ele fala, né, sobre isso, né? Esse problema envolve medidas executadas em dois referenciais inerciais, né, um situado na Terra e outro em espaçonave, né? O percurso de ida envolve dois eventos: início da viagem na Terra e o fim da viagem na estação espacial. E esse intervalo de tempo aqui, né, de no caso 10 anos, ele é chamado de tempo próprio, né? Já que ele é medido a partir do referencial inercial do leitor, né? Então, no caso, o que esse problema quer é que ele verifique, ele quer que você verifique qual é o tempo, né, na qual um observador terrestre, né, no caso verifica, no caso a ida e o retorno dessa espaçonave, né? Se você se a gente verificar aqui, né, a gente aplica a fórmula da dilatação temporal, né? Basta colocar aqui esse dado t zero igual a 10 anos. Essa razão aqui da velocidade da luz vai ser 0,999, né? Aí menos isso aqui, você vai ter exatamente 224 anos. Como o tempo total é ir de volta, você vai ter 448 anos. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que para o viajante se passou 20 anos, mas para um observador da Terra, né, levou-se praticamente 4 séculos e meio, né? Então isso é uma noção que você tem com relação a esse fator de dilatação temporal, ou seja, né, para o observador da Terra, o tempo transcorrido é muito, muito superior ao tempo verificado pelo observador inercial, né? Isso aqui é só um exemplozinho que está no livro do Hadley que mostra essa noção aqui, né? Então a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver hoje a relatividade do comprimento, né? Deixa eu colocar aqui. Comprimento. Qual a ideia, né? Qual é a ideia que você tem, né? Você tem um determinado objeto. Vou colocar aqui. Pronto. O que é que você tem? Né? Você tem aqui no caso um pinguim, né? Que digamos eu quero medir, né? Eu quero medir o comprimento, né? Desse pinguim aqui, no caso em movimento, né? Para poder fazê-lo, né? Eu quero verificar, né? Os sistemas de coordenadas, né? Na parte dianteira e na parte traseira no animal de forma simultânea, certo? Ah, Agora, quando ele se encontra no caso de movimento, certo? Esse instante, essa posição dianteira e traseira, ela se modifica em função da velocidade, né?
Então, no caso, basicamente, o que é que você tem, né? Você tem aqui um observador, né? Você tem que basicamente que esse aqui você tem, digamos, um objeto, né? Ele é medido por um observador inicial, né? No qual esse objeto está em repouso, né? Que é esse caso aqui, a gente vai medir o que no caso chama de comprimento próprio, né? Da mesma forma que a gente definiu o tempo próprio, a gente tem o comprimento próprio, na qual a gente, no caso, monitora um objeto que está, né, no seu referencial inicial, né? E se ele está se movendo em relação ao primeiro, né, você vai medir um comprimento, né, diferente desse meu comprimento próprio, né, que ele vai ser menor em comparação a ele, né, diferentemente do tempo, que você vai ter uma dilatação é, da unidade de tempo, você vai ter uma dilatação do tempo, no comprimento você vai ter uma contração da dimensão espacial associado a esse comprimento, né? Então deixa eu colocar esse textinho aqui, certo? Ela é do comprimento. Eu vou botar assim, um objeto de comprimento L. Eu vou chamar de L0, que é o próprio, né? Medido por um observador em um referencial inicial, no qual, deixa eu botar aqui, no qual o objeto está em repouso, é chamado de comprimento próprio. Ah, e agora, né, o observador que está se movendo em relação ao primeiro. Paralelamente ao comprimento que está sendo medido, sempre mede
um comprimento menor L, certo? Ser maior que o menor L, que é conhecido como a dilatação do comprimento. Então, o que é que a gente tem? Esse meu comprimento L vai ser igual ao meu comprimento próprio, L0, né? Multiplicado pela raiz, né? De 1 menos beta ao quadrado, né? Ou seja, L0 dividido pelo fator de Lorentz, né? Dividido pelo fator de Lorentz. Que a gente sabe, né, que esse fator aqui, né, como eu tinha dito, né, como eu disse aqui no começo da aula, esse beta vai ser a velocidade sobre a velocidade da luz, né? E que esse fator aqui é sempre menor do que 1, então no caso, consequentemente, L vai ser sempre maior do que L0. Então você tem perdão, no caso desse fator aqui, né? Ele vai ser sempre maior do que 1, então no caso, consequentemente, isso aqui vai ser sempre menor do que L0, então você tem a contração do comprimento. Né? Aqui do comprimento, né? E como é que, ou seja, né, o que é que você tem, né? Você tem que, para o tempo, né? Você tem uma dilatação, né? Considerando as mesmas conservações dos seus observadores inerciais e daqueles observadores fora do sistema inercial. E para o comprimento você tem uma contração do espaço, né? Considerando as mesmas condições, né? Ou seja, né, você tem, a gente vai ver, né, hoje ainda na aula, né, a gente vai ver a gente vai ver as transformações de Lorentz, né, na qual a gente vai ver que existe uma inter-relação entre tempo e espaço que está associado basicamente a esse sentido. Enquanto você tem uma dilatação temporal, você vai ter uma contração espacial. E, mais uma vez, observando que todas essas considerações que a gente tem com relação à dilatação espacial e contração temporal, elas ocorrem devido à velocidade, né, ser compatível com a velocidade da luz. Para velocidades abaixo da velocidade da luz, que são as observações que temos no nosso cotidiano, essas considerações de dilatação temporal e contração espacial não são apreciáveis, né? Então assim, eu coloquei assim a fórmula, mas eu vou, no caso, indicar como é que você demonstra essa fórmula aí, né? Então eu vou colocar aqui, ó, demonstração. Aí para a gente fazer a demonstração, a gente vai considerar a mesma situação que a gente tinha no exemplo anterior de Maria e de João, ok? É, de Maria e de João, na qual você tem Maria, que ela está dentro de um trem, ok? Ela está dentro de um trem e, e João, ele está numa estação, né? De trem, né? Então, no caso, digamos que João ele está na plataforma e ele quer medir o comprimento dessa plataforma, ok? Então a gente vai considerar essa situação aqui. Deixa eu ver aqui. Suponha que Maria, só um minuto aqui. Uhum. Uhum. Certo. Bom, suponha que Maria
está a bordo de um trem e João se encontra na plataforma. Da estação querendo medir o comprimento da plataforma. Aí, consequentemente, o que acontece? João mede o comprimento que ele vai chamar de L0, que é o comprimento próprio. E, ao mesmo tempo, é João observa Maria percorrer a plataforma em um intervalo de tempo que a gente chama de ΔT igual a L0 dividido pela velocidade v. Vai ser igual a L0 dividido pela velocidade v, que é a velocidade de deslocamento do trem. Então, esse meu comprimento próprio vai ser igual ao intervalo de tempo que João mediu, né, na plataforma, multiplicado pela velocidade de deslocamento do trem. Aí agora pela observação de Maria, né, ou seja, para Maria, a plataforma está em movimento. Está em movimento. Do ponto de vista melhor, do seu ponto de vista, né, do ponto de vista de Maria, do seu ponto de vista, os dois eventos medidos
por João ocorre no mesmo lugar. Assim, Maria pode medir o evento em um único relógio. Em um único relógio. Que mede delta T0, que é o chamado de tempo próprio. Então, o que vai acontecer? Maria vai medir, no caso um comprimento, L, associado a essa velocidade multiplicado pelo intervalo de tempo delta T0. Ou seja, o que acontece? João, que está na estação, né? E para ele porque no caso o que acontece, certo? Quando você trata de dimensão, ou no caso comprimento, né? Se você tem o seu observador que ele está na referência, ou melhor, digamos que o que é que está acontecendo? O João, certo? Ele quer medir a estação, né? Então, no caso, se ele está na estação, ele está em repouso em relação à estação, certo? Então, se ele está em repouso em relação à estação, então, no caso, o que ele vai medir de comprimento é o chamado de comprimento próprio, certo? Só que só que o que é que ele faz? Ele verifica, certo? Esse comprimento em função, né, da velocidade que esse trem ele vai percorrer na estação, ok? Então, no caso, o que é que vai acontecer? Já que ele está, né, já que ele está em repouso em relação à estação, o que ele vai medir, que no caso é o comprimento, vai ser chamado de comprimento próprio, certo? Aí ele vai tentar calcular indiretamente esse comprimento em função da velocidade com que o trem atravessa a estação. Consequentemente, ele monitora o intervalo de tempo na qual esse trem percorre a estação. Consequentemente, esse meu intervalo de tempo aqui, ele não vai ser próprio, né? Porque ele tá no caso, verificando a partir de uma referência que se move em relação a ele, certo? Ou seja, não é mais um referencial inicial, certo? Aí, do ponto de vista de Maria, o que acontece, certo? Ela faz a mesma coisa, ou seja, ela vai medir o comprimento, né, da estação baseada no cálculo do tempo, né, que ela verifica que o trem vai atravessar a estação, certo? E o trem vai atravessar a estação, ok? Então, no caso, o que, é que vai acontecer? Esse cálculo do tempo, né? Já que ela está na referência inicial em relação ao trem, ou seja, né, no caso, em relação ao trem, ela está no caso em repouso. Esse tempo que ela utiliza para calcular, certo? É chamado de tempo próprio, que é a única forma que ela tem, né, fisicamente, de calcular o comprimento da estação, né? Então, no caso, ela calcula a partir do instante de tempo que esse trem atravessa a estação. Então, no caso, para ela, no caso, essa diferença de tempo, ela é chamada de tempo próprio, né? Que é o tempo próprio da situação. Então, no caso, o comprimento que ela vai medir, certo? Não vai ser o comprimento próprio da estação, né? Vai ser um comprimento L, que vai ser igual à velocidade multiplicado por essa variação temporal aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou relacionar essas duas situações aqui. Ou seja, eu vou verificar a
razão que eu tenho de L sobre L0. Então, no caso, o que é que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter que L vai ser igual a V multiplicado por delta T0 e L0 vai ser igual a V multiplicado por delta T, né? E a gente vai ter delta T0 dividido por delta T, certo? Isso aqui vai ser exatamente igual ao inverso do fator de Lorentz, né? Então, no caso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que L dividido por L0 vai ser igual a 1 sobre o fator de Lorentz. Consequentemente, esse meu comprimento medido vai ser igual ao comprimento próprio dividido por esse fator de Lorentz. Que era justamente que está associado à contração espacial, né? Bom, só ver se tem algum exemplo aqui, só para mostrar um exemplo aqui. Aqui tem a demonstração, né? E aqui tem no caso, exemplo com relação às estações espaciais. Aí vocês dão uma olhadinha lá, né, no livro do Haldane, que tem esse resolvido, né? Que basicamente é a mesma situação que a gente viu no Camarim e João em duas naves, né? E no caso você calcula exatamente qual é a velocidade relativa, né, entre Maria e a nave, porque a gente já sabe já qual é o intervalo de tempo, né, que uma nave atravessa a outra. Aí você dá uma olhadinha lá, certo? Qualquer dúvida a gente conversa sobre isso nas próximas aulas, ok? Então tá. A gente vai ver agora a parte relacionada com a transformação de Lorentz. Programação de Lorentz. Bom, o que é que você tem aqui, né? Programação de Lorentz. Bem, o que acontece, certo? Quando você tem situações na relatividade, né? Você pode ter dois eventos que ocorrem em locais diferentes, certo? Então, no caso, você ocorre em locais diferentes e também, no caso, você tem um movimento relativo entre eles, né? Então, assim, basicamente, o que é que você tem? Você tem, no caso que você tem dois referenciais em movimentos relativos, né? A gente utiliza essa transformação de Lorentz para transformar separações espaciais e temporais, perdão, em dois eventos de um referencial para o outro. Ou seja, você tem no caso você tem dois observadores, né, na qual a observação ela possui uma velocidade relativa entre si, certo? E no caso você tem que verificar e você aplica essas no caso, transformações para tipo basicamente você ter certo, que vai atuar como meu referencial inicial, ou seja, vai estar parado, e o outro e no caso da minha outra referência ela vai estar se deslocando a uma velocidade constante, certo? Isso aí Galileu já fazia na parte de mecânica, né? Na qual você tinha essas transformações. Só que no caso, o que no caso acontece aqui, né? Quando você trabalha com relativística, né? A gente está trabalhando com velocidade próxima da velocidade da luz, né? Então, no caso, você não consegue aplicar as transformações de Galileu. Quando você tem velocidades muito abaixo da velocidade da luz, você consegue aplicar a transformação de Galileu, certo? Quando você tem no caso velocidades apreciáveis da velocidade da luz, o que acontece o que vai acontecer é que como é que se diz? O que vai acontecer é que eu posso aplicar a transformação de Lorentz quando eu tenho situações em que essa velocidade é próxima da velocidade da luz. E a principal diferença que eu vou ter entre Galileu e Lorentz é que a gente vai ter um
entrelaçamento entre o tempo e espaço, que não é observado na transformação de Galileu, certo? Então, é basicamente isso que a gente tem. E a partir da transformação de Lorentz, eu consigo demonstrar, certo? A simultaneidade associado à relatividade, bem como também consigo demonstrar a dilatação temporal e a contração espacial, né? Então vamos lá. O que é que a gente tem aqui, né? Eu vou colocar assim, no caso de dois referenciais em movimento relativo, modo relativo, usa-se a transformação de Lorentz para transformar as separações espaciais e temporais em dois eventos de um referencial para o outro. Então, para demonstrar, deixa eu mostrar a figurinha aqui rapidinho. Melhor, dá para fazer essa figurinha aqui. Deixa eu fazer assim. O que é que você tem? Você tem aqui, né? Digamos um sistema aqui, XY, né? Eu tenho um sistema referencial S, né? E eu tenho um sistema referencial aqui, ó, X', Y', né? E eu tenho esse meu sistema referencial que eu vou chamar de S', na qual esse meu sistema referencial ele está se deslocando a uma velocidade constante v, certo? Na direção x, né? Então no caso que eu tenho aqui, né? Eu vou ter aqui, né? Ou seja, né? Esse meu observador, ele está parado, né? Eu estou verificando as coordenadas x e y, né? E também a temporal e z, só que z ela está dentro, ela está aqui ou saindo ou entrando no papel, ela não vai influenciar, certo? Então, no caso que eu tenho, né? Esse aqui ele está estacionário e esse meu outro sistema de referências ele está se deslocando a uma, a uma velocidade v aqui, né? Então, no caso, em um determinado instante de tempo, né? Ele percorreu aqui, né? Essa minha distância x, né? E aqui, na qual esse meu essa distância aqui ela é igual a vt, né? Digamos que nesse instante de tempo ela para aqui. Então, no caso, ele percorreu o sistema aqui, no caso VT, e, e esse outro pedacinho aqui é chamado de x', né? Perdão,
Só para deixar mais claro, né? Isso aqui é x, né? Isso aqui é x. Que esse x aqui ele é igual a VT. E aqui eu tenho esse outro pedaço aqui, que eu estou chamando ele de x', né? Que ele é o deslocamento, né, observado. Aqui x'. Ele é o deslocamento observado, né, pelo meu observador S', certo? Então, no caso, eu vou colocar assim, a figura acima. Mostra o referencial inercial S' se movendo em relação ao referencial S, né? Então, o que é que vai acontecer, né? Para um observador em S, que é o que está parado aqui, ok? Um evento ocorre nas coordenadas x, y, z e t. Enquanto para um observador em S', o mesmo evento ocorre nas coordenadas x', y', z', t', né? Então no caso, o que é que a gente quer verificar? A gente quer verificar qual é a relação que a gente vai ter entre as coordenadas, né? Analisadas pelo observador em S, né? Quando ocorre um evento com as coordenadas x', y', z' e t', né? Para o observador S' quando acontece o mesmo evento, né? Então a gente quer saber qual é a relação entre essas coordenadas, né? Para os observadores quando ocorre esse mesmo evento, né? E como eu tinha mencionado anteriormente, né? Antes de essas verificações de uma transformação na qual eu tenho dois sistemas em que um dos sistemas se move em relação ao outro, né? Já foi analisado por Galileu, né, quando ele estava tratando sobre a mecânica clássica, né? Que aquilo que eu tinha já mencionado, né, de que a gente pode utilizar essa aproximação de Galileu quando a gente trabalha com velocidades muito abaixo da velocidade da luz, né? Então,
Vamos falar rapidamente dessa transformação de Galileu, né? Então deixa eu botar aqui, transformação da teoria de Galileu. Tudo aqui antes da formulação da teoria da relatividade restrita, supunha que as quatro coordenadas estavam relacionadas pelas equações de transformação de Galileu. E as equações são as aqui, tá? Ou seja, a gente tem que x' vai ser igual a x menos vt, a variável y' vai ser igual a y, a variável z' vai ser igual a z e a variável temporal t' vai ser igual a t. Então, no caso, o que é que você tem, né? A gente no caso, podia supor, né, no caso, justamente as coordenadas y e z, você não teria nenhum tipo de alteração, uma vez que a gente está considerando apenas o deslocamento na direção x, né? Então, você não teria nenhuma alteração de posição relativa em relação a y e z, certo? E a parte temporal, que a gente verificou que o tempo observável pela referência S' e pela referência S é o mesmo, né? Tanto é que isso não era nem cogitado, ou seja, né, nem se verificava essa, essa possibilidade de você ter uma variação de tempo, ou seja, você ter, no caso, tempos distintos por observadores em sistemas de referência diferentes, né, analisando o mesmo evento. Né? Então isso não era nem uma possibilidade na época de Galileu, certo? Uh, com relação às equações de Lorentz, né? Então deixa eu só colocar aqui, só que só mais observação antes de falar das equações de Lorentz. Vou colocar aqui só alguma observação aqui, né? Vou dizer que elas são válidas. As equações de Galileu são válidas para melhor, perdão. Não, deixa eu botar aqui, né? Ou seja, o que é que você tem aqui, né? Que você, se eu tiver no instante de tempo t igual a t', se aqui for igual a zero, né? Você vê que a gente tem que as origens do observador em S e de S', eles se coincidem, são iguais. Elas são iguais, né?
E também, né, a gente observa que isso é válido quando a velocidade, essa velocidade de deslocamento, ela for muito inferior à velocidade da luz, né? Com relação às equações de Lorentz, eu não vou demonstrar essas equações porque ela foge do escopo da disciplina, certo? Mas eu vou apresentar essas equações aqui, né? Ou seja, essa minha posição aqui x' vai ser igual a quem? Ao fator de Lorentz, né? E a gente verificou isso para a dilatação temporal e contração espacial, multiplicado por x menos vt. A, a coordenada y' vai ser igual à coordenada y, a coordenada z' vai ser igual à coordenada z, devido à mesma observação que eu fiz com relação à transformação de Galileu, né, de que eu tenho um deslocamento apenas em relação a x, né? Então você não tem influência em relação a y e z. E aqui a gente tem, né, que o tempo para o meu observador T', para o meu observador em S', na qual a gente chama de T' aqui, vai ser quem? Vai ser o fator de Lorentz, T, que é o tempo analisado pelo meu observador em S, menos C, x, dividido pela velocidade da luz ao quadrado, né? Daqui a gente observa duas coisas, né? E as equações de Lorentz, ela vale para qualquer tipo de velocidade fisicamente possível, ou seja, para aquelas velocidades que são muito próximas à velocidade da luz, né? E outra observação também que vale a pena ser mencionada é de que aqui nessa equação do tempo a gente tem um entrelaçamento entre o tempo e o espaço, ou seja, né, ou seja, o que é que você tem? Você tem que essa minha posição aqui x está associado ao tempo, né? Uh, que esse x está associado ao meu observador em S, ele está diretamente relacionado com o tempo observado pelo observador no sistema de referência S', ou seja, você tem um entrelaçamento entre tempo e espaço, né? Basicamente é aquilo que eu tinha mencionado. Se você tem uma dilatação temporal, você vai ter uma contração espacial e vice-versa, né? Eu sei que esse entrelaçamento a gente não verifica, né, nas equações de transformação de Galileu, né? Então aqui vale algumas observações. Eu vou botar aqui que elas são válidas para qualquer velocidade fisicamente possível e que a gente verifica-se o entrelaçamento entre espaço e tempo. Agora a gente vai descrever essas equações de transformação quando você tem qualquer conjunto de par de eventos com separação espaço-temporais. Ou seja, você tem dois eventos, você tem dois pares de evento que no caso acontece, né? Então a gente vai verificar como é que você analisa esses pares de eventos espaciais e temporais para a situação que a gente tem dos dois observadores, sendo que um dos sistemas de observação está se deslocando com uma velocidade constante v. Então, eu vou colocar assim. Vamos
Agora, descrever as equações de transformação de Lorentz é, em termos de qualquer de qualquer deu um problema aqui. Pode ser que tem um problema aqui. Aconteceu aqui um problema aqui no programa. Eu vou dar uma olhadinha nisso e já já eu retomo a gravação da aula.